Boa tarde, aí galera do Sexto A e Sexto B. Eu vou começar a dar conteúdo hoje, pessoal. E eu percebi que o último assunto que vocês estudaram foi o Egito Antigo. Eu vou começar fazendo a revisão sobre o Egito Antigo, né? A professora ela já deu esses conteúdos, Egito, Mesopotâmia, que fazem parte das chamadas primeiras civilizações, antiguidade oriental, né? Tem várias denominações sobre o Egito Antigo, né? Ou sobre esses povos que vocês estudaram, inclusive o Egito Antigo, melhor dizendo. É, e assim, logo de cara vem um questionamento, por que estudar essas civilizações, né? Na realidade, é, a história da humanidade é a história de como é que nós podemos dizer, de um acúmulo de conhecimento, né? Ao longo do tempo, seres humanos foram desenvolvendo conhecimento e esse conhecimento foi passando de geração em geração até nós chegarmos hoje ao notebook, né? Que nós estamos aqui, ao celular que você vai ver aí do outro lado, o que mais? Smartphone, dentre outras tecnologias, né? A própria internet que nos facilita esse contato. Então, a importância de nós estudarmos esses povos é sabermos a origem, né? É sabermos também, pessoal, que não foi no estalo de dedos que nós chegamos até aqui. Teve todo, né, ao longo do tempo, todo um acúmulo de conhecimento. E por que nós chamamos esses povos como persas, fenícios, hebreus, principalmente, né, egípcios e mesopotâmicos de primeiras civilizações? Porque nós vamos ver que muita coisa que nós temos hoje, seja em qualquer área do conhecimento, né, seja na engenharia, seja na arquitetura, seja na medicina, seja em questões mais culturais ou espirituais, como a religião, etc., tudo isso eles desenvolveram ali. Então, na realidade, essas primeiras civilizações que surgiram às margens dos grandes rios entre o norte da África e o Oriente Médio são chamadas de primeiras civilizações. Por quê? Porque existe um marco, né? Um divisor de águas entre a pré-história, aquelas comunidades mais simples, e essas comunidades, né? Ou melhor, essas civilizações como o Egito, né, das suas grandes pirâmides, que ali tem toda uma questão de engenharia por trás, como na Mesopotâmia, os trabalhos de irrigação, né, os trabalhos de drenagem, de canais de irrigação, tudo isso, os grandes palácios, os zigurates da Mesopotâmia, tudo isso faz com que essas civilizações sejam chamadas de primeiras civilizações porque elas desenvolveram muito conhecimento e a base de muita coisa que nós vemos hoje na humanidade vem de lá, né? Até se você pegar bem, até a camisinha, vamos dizer que veio de lá, né? Que é um contraceptivo. Ou então a gente pensar no vidro, a gente acha, né, que é uma coisa nova, não, o vidro veio de lá. A cerveja, que talvez seu pai goste de tomar final de semana, veio do Egito. Algumas noções de medicina que nós temos hoje veio da mumificação. Então, assim, por isso que é importante nós estudarmos essas primeiras civilizações para nós entendermos como ao longo do tempo foram evoluindo, né? O conhecimento foi evoluindo e aí a gente vai para a escrita, né, que nos permite entender o mundo, etc e tal. Então assim, pessoal, vou começar hoje com uma revisão do último assunto, que é o Egito, né? Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui, né? Quero dizer que estava com saudade do Barretão e espero que vocês gostem aqui. Espero que na hora que vocês estejam vendo esse vídeo, vocês virem o celular que dá para visualizar melhor. O intuito de fazer esse vídeo é que aquilo que nós estamos falando, seja uma imagem, seja a parte geográfica do conteúdo que nós estamos dando, né? Que a história também trabalha muito com a geografia, mapas e etc., mapas históricos também,
ela seja visualizada por vocês, né? Então, assim, logo de cara a gente vê aqui, no início desse slide, as 3 pirâmides, maiores pirâmides do Egito, que é a de Kelps, Khafre e Mycerinos, né? A maior delas, que é a de Khafre, ela tem 150 metros, então é do tamanho de um prédio, sei lá, de 20, 30 andares. E, assim, era uma monstruosidade, né, de pedras, e tinha um acabamento onde ficava o sarcófago no seu interior, mas era apenas um túmulo, né? Alguns vão dizer que é um desperdício. E, na realidade, pessoal, se nós formos falar de economia, por exemplo, tiveram faraós que quebraram o Egito só para construir pirâmide. Você imagina um governante hoje gastar o dinheiro todo só para fazer um túmulo, para quando ele morrer, ele ser enterrado ou ser colocado lá. Isso é impensável, né? Então, aconteceu isso no Egito. Então, aqui nós temos as 3 pirâmides, né, da planície de Gizé, e uma frase de um historiador grego, que quando esse historiador grego ele foi visitar o Egito, que é Heródoto, ele, caramba, velho, esse Egito, ele, se não fosse o Nilo, não existia Egito. E o Egito era um lugar muito rico, principalmente por causa da agricultura. E essa agricultura pujante, né, essa agricultura bem desenvolvida, só foi possível devido ao quê? Devido ao rio Nilo. Por isso que Heródoto falou, o Egito é uma dádiva do Nilo, é um presente do Nilo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Temos aqui, ó, o rio Nilo possui um regime regular de cheias que irrigava o solo durante os meses de julho a novembro. De julho a novembro, o rio enchia. Quando o rio esvaziava, depois de novembro, ficava tudo úmido, tudo fértil e servia para plantar. Só que os egípcios, eles usaram toda uma técnica para fazer canais de irrigação, para fazer diques, para drenar os pântanos e etc., para tornar a terra agricultável. Organização do trabalho humano, controle sobre força das águas, aumento na capacidade de produção, modificação da natureza por meio do trabalho coletivo. Só que aí tinha o seguinte, como eles não tinham máquinas, tinha que ser muita gente trabalhando para fazer um canal, para drenar uma água. O que é drenar uma água? Tirar o excesso de água para poder plantar, para levar através dos canais água a lugares desertos. Nós estamos falando do Egito. O Egito é do lado, praticamente, do maior deserto do mundo, que é o Saara. Então, era terra, fora o rio Nilo, era tudo terra árida, né? Devido ao calor intenso. Mas eles desenvolveram técnicas. E aí, pessoal, é interessante, uma coisa puxa a outra. Para eles fazerem canais, para eles fazerem toda uma estrutura para aproveitar a água do Nilo para plantar, eles começaram a usar conhecimento. E esse conhecimento é algo que vocês veem com quem? Com a professora Bianca, com a professora Norivânia, que é o quê? Conhecimento matemático. Eles já tinham noções de geometria, eles já tinham, ou seja, para medir os espaços, né? Para fazer todo aquele trabalho de engenharia, até as próprias pirâmides, dentre outros monumentos, como palácios, etc., eles usavam matemática, né? Eles já tinham a geometria, eles já usavam sei lá, a adição, alguns dos sinais das 4 operações já usavam. Então, olhe como o conhecimento já era algo que os egípcios desfrutavam, que os egípcios usavam no dia a dia, né? Matemática prática, para medir espaços, etc. e tal. Então, vamos aqui. Aqui está o mapa, né, do Egito. O rio Nilo nasce na África Central e o Egito está localizado no nordeste da África. E esse rio atravessa o Egito e vai desaguar no mar Mediterrâneo. Antes de chegar no mar Mediterrâneo, ele se abre em vários braços de água, formando um delta, o famoso delta do Nilo. Aí tem outra imagem aqui, se você virar o celular, você vai ver. Olha o rio aqui atravessando, aqui parece ser uma imagem tipo de satélite, imitando uma imagem de satélite. Você vai ver o rio Nilo, ó, atravessando
cidades ao longo do Rio Nilo, e ao desaguar no mar Mediterrâneo, ele vai se abrir em veios, em vários braços de rio. Então, a importância do Rio Nilo para o Egito era muito grande, não só para a agricultura, como eles poderiam pescar, como eles poderiam usar de transporte, porque para ir de uma ponta a outra, né, de uma região a outra do Rio Nilo, eles poderiam usar o transporte, o barco. Quem tinha um barco era como se tivesse um carro hoje, facilitava muito a vida, né? E assim, pessoal, como eu falei a vocês, como eles não tinham máquinas, eles tinham que usar muita mão de obra, muito braço, muita força braçal. E como era que eles iriam organizar isso? É aí que entra a figura do faraó. Tinha alguém que eles respeitavam como sendo alguém enviado pelos deuses. Ele era o próprio deus Horus encarnado. Aí esse faraó que organizava o trabalho, que dizia, não, vocês vão produzir para dar parte da produção para mim, parte vocês ficam. Então, para organizar todo esse pessoal, teve que ter um líder, um governante, teve que ter uma instituição chamada Estado, pela qual se governa determinado povo, com leis, né? Enfim, uma organização político-administrativa. Aqui tem outra imagem, né? Você percebe que do lado leste ou do lado direito, né, do Rio Nilo, tem o deserto arábico, do outro lado tem o deserto da Líbia e mais adiante ainda tem o deserto do Saara. Então é uma região muito árida e o Nilo realmente era um presente. Então, já falei sobre canais de irrigação, vamos passar aqui. Do ponto de vista da economia, é claro que a gente vai perceber que a principal, o carro-chefe da economia, vamos dizer assim, a principal atividade econômica era o que? A agricultura. Eles cultivavam o quê? Cevada, trigo, legumes, árvores frutíferas. Cevada que fazia o quê, pessoal? Que fazia cerveja. A cerveja eles usavam no dia a dia. O trigo que fazia o pão. Então, o pão e a cerveja eram um alimento comum. A cerveja lá era muito diferente de hoje, que o cara, no final de semana, eu vou beber uma cerveja. Não, lá é como se fosse o suco do almoço. Eles bebiam de forma comum. Tinha a pecuária, que criavam bois e cavalos, né? Os camponeses eram servos do Estado, né? O que eles produziam, a maioria da produção ia para o Estado, em forma de impostos. O que mais? Aqui é uma imagem como se fosse uma cidade do Egito. Aqui tem a evolução política do Egito, pessoal, não vou entrar muito, não vou me adentrar muito, mas o que é que acontece? No início, vamos voltar no mapa aqui, no início, as margens do Rio Nilo tinham comunidades chamadas de nomos. Ó. As pessoas, vindo do período da pré-história, em busca de sobrevivência, eles iam para onde? Por meio do deserto? Não, iam para o lugar onde tinha vida, as margens do rio. E ali começaram a fazer suas comunidades. Essas comunidades viraram cidades. E aí, logo surge o quê? Um líder, um governante. Então surgiu o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Baixo Egito, que era no norte, e o Reino do Alto Egito, que era no sul. Depois vai surgir o quê? Em 3200, um faraó chamado Menes, ele vai unificar e o Egito vai se tornar um só país. Está dividido em 3 períodos. Antigo Império, que vai de 3.200 a 2.300 a.C. É o período em que se constrói as grandes pirâmides, uma das principais características. Médio Império é o período em que vai ter a invasão de um povo chamado Ixo. Eles vão dominar a região norte do Egito. É a época que os hebreus, né, de José do Egito vão lá para o Egito também, ou vão lá para o Egito, isso. Que mais? O Novo Império, que é um período onde o egípcio vai expulsar os povos invasores, é o período onde eles vão começar a organizar um exército, a usar o cavalo, a usar armas de ferro para expulsar quem? Expulsar os invasores. Aqui nós estamos vendo um pouco da arquitetura do Egito, pessoal. O templo de Luxor, né? No Egito não tinha só as pirâmides.
A arquitetura egípcia ela é muito rica, grandes monumentos, né? Enfim, e aí nós vamos para a organização social. O que é a organização social, pessoal? A organização social atual, ela é formada pelo quê? A organização social atualmente, onde nós vivemos, nós vamos ver a nossa pirâmide social, vai ter o quê? O rico, né? O classe média alta, o classe média média, o classe média baixa, o pobre, né? O miserável. A nossa pirâmide social é mais ou menos isso. A pirâmide social no Egito tinha quem no topo da cadeia? O faraó e sua família. O faraó, por sinal, era considerado um deus, pessoal. Ele era considerado Deus, ele era considerado a encarnação do Deus Falcão, do Deus Horus. Depois vinha sacerdotes e nobres. Quem eram os sacerdotes? Eram aqueles que cuidavam da religião. Se o Egito tinha muitos deuses, o Egito era politeísta, tinha vários deuses. Ísis, Osíris, Horus, Anubis, que era aquele deus meio com cara de raposa, enfim, vários deuses. Então, quer dizer que aqueles que cuidavam da religião, que eram os sacerdotes, eles tinham muito poder. Porque o próprio faraó era considerado a encarnação de um deus. Então, a religião era muito importante, pessoal. Por exemplo, hoje, vou dar um exemplo a vocês. O que é que faz com que o prefeito tenha poder para governar? Não foi o voto que as pessoas deram? Aquilo faz com que o prefeito tenha autoridade para governar. O que dava autoridade para o faraó governar não era o voto. Era o quê? Ele ter sido, segundo ele, né, segundo a tradição egípcia, da monarquia egípcia, ele ter sido enviado pelos deuses. Ele ser um deus encarnado na Terra. O Horus encarnado. O Horus é o deus Falcão, filho do deus Osíris e da deusa Ísis. Então aí vocês estão vendo quem era a elite do Egito. Depois vem a classe média, vamos dizer assim, escribas. Quem eram os escribas? Eram aqueles caras que faziam, né, redigiam os documentos reais. Eram importantíssimos por quê? Porque eles dominavam a difícil escrita egípcia, que era o quê? O hieroglifo. O hieroglifo, pessoal, vocês têm que se sentir, assim, felizes porque vocês não enfrentaram um alfabeto que tinha mais de 500 letras. Isso era a escrita egípcia. E só os escribas meio que dominavam essa escrita. Claro que outros também dominavam, por isso que eles eram importantes. Então, na classe média tem escribas, arquitetos, que eram importantíssimos, que aí tem pirâmides, tem templos, etc. Engenheiros, também para pirâmides, para canais, para diques e artistas. Depois vem pequenos comerciantes, o comércio não era forte no Egito, artesãos e militares. E aí nós vamos ver lá embaixo os mais oprimidos e que eram a maioria da população. Nós vamos ver quem? Os camponeses e os escravos. Né? Os camponeses que eram chamados de felazes e os escravos. Então aí está a pirâmide social do Egito, pessoal. Aqui é uma revisão, né? O último assunto que a professora deu foi a questão do Egito, então estou fazendo uma revisão hoje, e aí depois nós passaremos para outro assunto, né? Aqui já falei um pouco sobre eles. Os egípcios, como eu falei, pessoal, desenvolveram a matemática serviu para fazer os canais de irrigação, né, para medir espaços e etc. A arquitetura dispensa comentários, né, as pirâmides, até hoje intriga a humanidade como é que eles conseguiram fazer estruturas tão grandiosas que desafiam até a engenharia e a arquitetura atual. A medicina, que foi algo muito interessante. Eles não chegaram e desenvolveram a medicina, eles desenvolveram a mumificação, que era o quê? Você mumificar o corpo para o corpo ficar intacto e não apodrecer. Beleza. Só que, como as pessoas que faziam mumificação mexiam com o corpo, eles terminaram indiretamente desenvolvendo a medicina. Porque a medicina, o médico, ele tem que conhecer o corpo. Como eles estavam fazendo a mumificação para conservar o corpo?
e eles trabalhavam com o corpo, necessariamente eles começaram a conhecer o corpo e aí eles começaram a desenvolver a medicina, né? E aí tem o hieroglifo, que era uma escrita difícil, né? Era uma escrita que ela não era fonética. A nossa escrita, que tem menos de 30 letras ou caracteres, ela é fonética. A egípcia não era. Talvez por isso que ela é muito grande. O alfabeto egípcio era muito grande, né? Enfim, aqui está uma imagem da escrita egípcia. Essa escrita ela tinha muito nas paredes dos templos, né? Era uma escrita que estava muito ligada à religião. Lembrando, pessoal, que no Egito não tinha mobilidade social. Que mais? E essa escrita era feita onde? Era feito em um material chamado papiro, que vinha de uma palmeira que tinha as margens do rio Nilo, vocês estão vendo aí na imagem, e a casca dessa palmeira eles faziam um tipo de papel. Dizem até que o nome papel vem de papiro, né? Claro que essa palmeira não era só usada para fazer o papiro, faziam até casas, barcos, né, com essa palmeira chamada papiro. Olha que o rio Nilo servia para tudo, para irrigar, para fazer papel, porque tinha uma palmeira, papiro às suas margens. O rio Nilo servia como meio de transporte, embarcação, alimento, porque tinha peixe, enfim. Não é à toa que o historiador grego Heródoto disse assim: o Nilo é um presente, né, para o Egito, porque sem o Nilo não existiria o Egito, né? E falamos um pouquinho lá no início da religião, era politeísta, vários deuses, né? Osíris, Ísis, né? Sete, enfim, tinham dezenas de deuses. Aí o processo de mumificação, né, que consistia em tirar os órgãos, né? Tirar o cérebro pelo nariz, tirar os órgãos pelas costas, fazer todo um processo químico, colocar o corpo dentro de um processo químico, e aí, depois disso tudo, colocar ataduras, né? E estaria pronta a múmia. Isso por quê, pessoal? Por que mumificar um corpo? Porque, diferente de nós, que nós acreditamos em que a pessoa morre, o corpo se deteriora, né, vai ser enterrado, e quem acredita na vida pós-morte, a alma sai. Os egípcios acreditavam no seguinte, para a alma viver eternamente, o corpo tem que estar intacto. Imagine ficar por dezenas de anos um corpo intacto. Porque se você colocar, enterrar no chão, anos depois já vai estar só os restos mortais. E eles conseguiam isso. Então é isso, pessoal. Só para nós revisarmos aqui, né, sobre o Egito. E espero que vocês possam ver esse vídeo e dar uma revisada também no livro, e depois nós vamos começar a dar outros assuntos, ok? Um abraço, uma boa tarde e até mais, ok? Estudem. Quem não tem livro, eu vou tirar foto, mandar no grupo. Enfim, um abraço a todos.